Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos então a mais uma aula que hoje vamos aprender então estruturas ou registros na linguagem C. Bom, uma estrutura ela é utilizada quando tu precisa botar vários dados dentro de uma variável só. E esses dados são diferentes, então tu não pode armazenar eles como se fosse um vetor, né? Então um exemplo típico que eu coloquei aqui embaixo, no caso eu estou criando uma estrutura chamada pessoa e eu tenho para a mesma pessoa eu vou ter o nome da pessoa, o CPF e a idade. Então são três características relacionadas a uma só pessoa. Tá? Então depois nós vamos criar então essa estrutura, depois a gente vai criar uma variável desse tipo aqui, né? E a gente vai poder salvar para a mesma pessoa, a gente vai saber o nome dela, o CPF dela e a idade, guardar tudo dentro de uma variável só. Ok? Então aqui está um exemplo, né? Então a gente, para criar uma estrutura, a gente vai usar assim, struct pessoa, aqui no caso eu estou chamando o nome da estrutura, né, de pessoa, tem um nome, 50 caracteres, o CPF com 14 caracteres e a idade. No programa principal eu vou ter que chamar esse mesmo nome aqui, né, struct pessoa, e vou chamar a variável P1. E aí todos os campos dentro dessa variável, o nome, CPF e idade, eu vou separar com um ponto, né? Então, por exemplo, vamos dizer, eu vou fazer meu programa, digite o nome da pessoa, e aí eu vou ler, se eu tenho que ler uma string, eu vou usar o gets p1.nome. Depois eu tenho que ler o CPF, gets p1.cpf. E a idade da pessoa, vou fazer um scanf, vou ler o número inteiro, né? Então eu vou ler como se fosse inteiro, p1.idade. E aí no fim eu posso imprimir, né? Vou imprimir um nome com CPF mais uma string tem número inteiro de anos. Ok? Funciona bem direitinho. Estruturas são basicamente isso, é basicamente assim que funciona, né? Vamos dar outro exemplo aqui, né? Se desejamos criar um ponto no plano cartesiano, tem dois valores x e y relativo ao ponto. Então eu vou criar uma estrutura chamada ponto, onde eu tenho dois valores que são float, x e y. Aí eu vou criar duas variáveis, P1 e P2, que são o ponto 1 e ponto 2, e elas são do tipo struct ponto. Então eu digito os valores de x e y para o ponto 1. Aí eu tenho que ler dois float, né? Então eu vou ler P1.x e P1.y. E depois eu vou fazer a mesma coisa para o ponto 2. Vou ler P2.x e P2.y. E aí no fim eu posso imprimir P1, os dois valores, né? P2, os dois valores de x e y. E no fim eu vou imprimir P1.x, P1.y, P2.x, P2.y. Tá? Então é um jeito bem fácil de tu agregar algumas variáveis, não é difícil de utilizar. A gente vai depois fazer vários exemplos, né? Vou resolver alguns exercícios em aula. Bom, existe uma definição de tipos também que tu pode criar. Isso é coisa da linguagem C, né? É um detalhe que às vezes é mais fácil da gente trabalhar. Então, por exemplo, o comando typedef é usado para fazer uma associação de algum tipo definido com outro nome. Então, por exemplo, vou usar para fazer a definição do int e eu quero começar a chamar isso aqui de inteiro. Então eu vou fazer assim, typedef int vai passar a ser chamado de inteiro. Então no meu programa principal eu posso usar inteiro x, né? Criei uma variável x que é do tipo, na verdade, int, que é a mesma coisa que eu denominar ela de inteiro. Então digite um nome, leio x, isso aí vai funcionar direitinho, tá? Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque às vezes nas estruturas é mais fácil tu usar esse typedef. Então, por exemplo, vou criar struct.floatxy, que é o exemplo que a gente viu antes, né? Aí eu tenho que definir lá no meu programa principal struct.p1 e p2. Não tem problema nenhum, isso aqui funciona direitinho. Mas se eu quiser chamar usar um typedef, eu posso usar o typedef antes, aí eu usar a estrutura bem como eu tinha feito antes, né? Struct.floatxy, e vou dar o nome disso de t ponto, do tipo ponto, né? Eu boto sempre um T maiúsculo dizendo que é do tipo. Então quando eu vou criar as variáveis, em vez de escrever struct ponto, eu posso simplesmente botar t ponto, P1 e P2. Ok? Isso facilita um pouco, né? Porque depois se eu vou usar isso aqui em outras rotinas, vou usar isso em outros lugares, às vezes o programa vai ficando maior e tu tem definido isso aqui, em vez de sempre escrever struct ponto, eu posso simplesmente escrever t ponto, tá? É uma questão de gosto
dá para usar de um jeito, de outro, nenhum está errado, tá bom? Então vamos fazer um programa para ler os dados de uma revenda de carro que contém os seguintes campos: marca, modelo, ano, cor e preço. Considere que o número máximo de carros é 50. Após ler todos os dados, mostre na tela a lista de carros com todos os seus campos. É um exercício e esse aqui eu quero fazer junto com vocês, tá bom? Então eu vou copiar esse enunciado. Agora estou trabalhando no meu notebook. Vamos lá no Dev. Acabei de instalar ele. Quero trabalhar em português do Brasil. Next, ok. Vamos criar um novo programa. Aumentar a fonte. Vamos colar o nosso enunciado, que é bem grande. Vamos arrumar aqui. Que contém os seguintes campos: marca, modelo, cor e preço. Considere que o número máximo de carros é 50. Após ler todos os dados, mostre na tela a lista de carros com todos os seus campos. Então tá, vamos começar o nosso programa. Vamos fazer com os includes, né? O que a gente vai inserir aqui? Primeiro o stdio.h. Já que ele vai ter strings, né? Vamos botar todos aqueles que a gente usava. Include conio.h. Todas aquelas são usadas para trabalhar com strings, né? Include string.h. E vamos começar a criar o nosso tipo, então. Eu vou usar o type def porque eu gosto. Type def carro struct, esqueci, struct carro, abre chaves, e eu vou começar a definição dos campos. Primeiro, marca. Então isso aqui é char marca. Vou botar uns 20 caracteres. Depois vamos criar o que? Modelo. Também uns 20. Ano, cor. Cor. Vou botar uns 20 também. Tem ano, que é inteiro. Então, int ano. E preço, float. Preço. Tudo isso aqui eu vou chamar de carro, tá? Então estou criando um tipo chamado de carro, que é essa estrutura toda aqui. Vamos para o nosso programa principal. Com um caracterezinho aqui que eu não queria. E agora então nós temos que criar um vetor de carros. Vou chamar de V. Ele pede para criar um vetor com 50 carros. Eu não sou louco de ficar digitando 50 carros aqui para mostrar para vocês. Eu vou criar um vetor de 3 carros. Que é do tipo, que tipo é? O tipo de carro. Então eu acabei de criar um vetor com 3 carros, né? Um vetor. Vou chamar ele de vCarro. E ele é do tipo de carro. Eu tenho que ter um contador, né? Um i, para contar o incremento do nosso vetor. E vou começar a fazer nosso programa. Então eu tenho que ler os 3 carros, ler toda aquela informação, né? Então for i igual a 0, i menor que 3, e mais. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que escrever printf, digite a marca do carro % B. Depois a gente vai copiar e colar, vai ficar mais fácil, né? Se a marca, nós vamos usar um gets. Gets o quê? Vetor carro, índice i,
ponto, ele já abriu para nós ali, ó, eu quero ler a marca. Ok? Feito isso, óbvio que eu vou copiar e colar, né? Digite agora o modelo. O modelo do carro I. Ponto. Modelo. Agora que eu tenho que ver o ano. Digite o ano do carro I. Vetor carro I, ponto, ano. Só que aqui eu não posso usar gets, porque ano é inteiro, né? Então aqui eu tenho que usar um scanf %d. Eu vou salvar no endereço do carro I. Carro I.ano. E agora eu vou copiar isso aqui de novo. Digite agora o preço. Preço do carro I. E aí ele é um float, então eu tenho que mudar para F de carro I ponto preço. Fechou? Com isso, então, eu consegui ler todas as informações dos 3 carros que a gente tem cadastrado. Ah, professor, se é para fazer 50, muda o tamanho aqui, né, para 50 e muda aqui para 50 também. Agora nós temos que mostrar todas as informações do carro. Então a gente vai usar esse mesmo for i igual a 0, i menor que 3. O que a gente vai fazer? A gente vai imprimir, né? Então vamos botar printf carro, vamos botar o número inteiro, e aqui eu esqueci de botar o i, né? Esqueci todos. O índice, né? Carro %d, e quebra-linha, barra n, índice i, e aí agora vou imprimir. Printf vamos simplesmente botar a marca. Então, porque carro, índice i, ponto marca, e quebra-linha, barra n. Então lá quando imprime a string e já quebra uma linha. Ok? Agora vamos botar as demais informações. Copia, cola, 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 cola. São 4 informações. Marca, modelo, a gente esqueceu de ler a cor, né? Vou botar aqui a cor. Tem que arrumar lá em cima. Depois a gente tem que botar ano. Só que ano a gente vai escrever assim. Ano, 2 pontos, e um número inteiro. E por fim, a gente vai colocar o preço. Preço, 2 pontos, %, daí um float, e vamos botar aqui o preço. Lá em cima, a gente vai ter que copiar e colar aqui, que a gente esqueceu de perguntar, marca, modelo, faltou a cor, né?
digite a cor. E vamos ver aqui, ponto cor. É isso, né? Vamos salvar isso aqui. Pode ser assim mesmo. Vamos ver se vai rodar. Float, preço, ponto vírgula. Continua. A marca do carro zero é um Volks. Modelo do carro é um Gol. Ano 1990. Opa, era cor, né? Ficou a cor 1990. Ah, não gostei, vou fechar e fazer de novo. Vamos de novo, quero fazer bonitinho. Marca Volks, modelo um Gol, a cor branco, o ano 1990, o preço, sei lá, 10 mil. Ó, aqui ele deu um erro. Esse erro aqui às vezes acontece. Ele não esperou digitar nada, ele já pulou, ele não conseguiu fazer uma leitura do próximo valor. Isso aqui acontece porque às vezes o teclado ele tem um buffer armazenado e depois que tu dá esse Enter, ele ficou com alguma sujeira ainda no buffer. E a gente tem que eliminar isso aqui. Tá? Então, geralmente quando a gente vai trabalhar com strings, é bastante comum dar esse tipo de problema. Para eliminar isso, vou ensinar para vocês o comando que é. Tá? Depois de cada leitura, é bom a gente usar o comando fflush stdin. fflush stdin. Tá? Depois de cada leitura de gets, ou scanf, a gente pode usar esse fflush. Ou antes dos gets também, né? Enfim, depois que tu faz uma leitura, se tu usar isso aqui, ele vai limpar essa sujeira do teclado. Essa função fflush, se eu não me engano, tá na biblioteca stdin. Eu não incluí ela aqui, acho que ele vai dar erro, quer ver? Não, ele aceitou, então tá. Não, desculpa, ele tá na stdio. Então vamos de novo, vamos ver de novo se vai funcionar agora. Volks, modelo Gol, branco, ano 10 mil. Ah, claro, esqueci, tem que botar em todos, né? Esperto aqui não colocou. Vamos lá. Copia. Depois de cada leitura, não nos custa nada fazer um fflush, ou seja, fazer uma limpeza do buffer do teclado. Às vezes dá, às vezes não dá, e como a gente não sabe quando que vai dar essa diferença, é sempre bom fazer ela depois de uma leitura, tá? Então, geralmente eu faço isso. Quando eu faço um get, eu faço fflush. Faz o scanf, ele faz um fflush, tá bom? Vamos de novo. Marca do carro, Volks. Modelo, Gol. Cor, branco. Ano, 1990. 10 mil. Agora ele esperou. Ó. Depois do fflush, ele vai ler a outra marca. Vamos botar aqui um Honda Civic prata 2019, 50 mil. O que mais agora? Vamos fazer um Hyundai. Qual é o carro? Uma Santa Fé. Cor preta. Ano do carro 2021. Digite o preço, 150 mil. Então lá, o carro zero, Volks Gol branco, o preço, Honda Civic, prata, preço, carro 2, Santa Fé, preta, tudo funcionando certinho, tá? Então, aí a gente vê como é que funciona, estruturas, já estamos vendo a estrutura dentro de um vetor, que é bastante legal, né? Tá bom?
Para essa aula é isso, depois agora logo a seguir vou gravar uma aula resolvendo mais alguns exercícios aí relativos a estruturas, tá bom? Grande abraço para todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.